a partir do verso 1. Irmãos, venho vos lembrar o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e do qual ainda perseverais. Então Paulo está falando aqui que a ressurreição, ela não é simplesmente uma informação do evangelho, ela é o evangelho. A ressurreição, o evangelho se trata da ressurreição de Cristo. Verso 2: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. O mesmo evangelho de ressurreição é o evangelho que salva. Então, se eles estivessem crendo que Cristo, ou melhor, se eles não crescem que Cristo ressuscitou, eles não poderiam crer também que estavam sendo salvos. Afinal, foi através da ressurreição que eles eram salvos. Verso 3: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, o que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Aqui é um detalhe importante, porque ele não está falando, ele está, aliás, apontando para algo que já estava predito. Cristo morreu pelos nossos pecados, como a Escritura já apontava que ele morreria. Verso 4: o que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, também como a Escritura já dizia. E aí eu quero trazer alguns pontos importantes. Primeiro, no verso 1, o que eu já falei, que o evangelho se trata da ressurreição. Se a gente não tem a ressurreição, a gente não pode dizer que é o evangelho. No verso 2, o evangelho é o que nos salva, desde que também nós guardamos as palavras que nós recebemos através desse evangelho. E no verso 3, o que preguei é o que eu primeiro recebi. Ele não estava falando de algo que ele não tinha um embasamento, ou de algo que ele não sabia. Ele recebeu primeiro, para depois passar. Recebeu o quê? Que através da morte de Cristo é que nós somos salvos. E que a ressurreição é a garantia de que a morte nos trouxe salvação. E aí, no verso 4 ele diz: e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E perceba a forma como Paulo constrói. Primeiro, ele teve uma morte, a morte pelos nossos pecados. Segundo, Paulo descreve que ele foi sepultado, ou seja, é a garantia da morte, afinal ninguém que morre não é sepultado. Cristo ter sido sepultado é a garantia de que ele de fato morreu. E 3, ele ressuscitou ao terceiro dia. Essa foi a vitória definitiva sobre o pecado. Afinal, de que garantia que nós poderíamos ter se Cristo tivesse simplesmente morrido e não ressuscitado? Aliás, até o próprio diabo poderia usar para caçoar. Por exemplo, Deus entregou Cristo para morrer pelos nossos pecados, mas Cristo não triunfou sobre a morte. Como que ele deu a sua vida para vencer a morte, mas continuou morto? Então a ressurreição é a garantia de que ele venceu a morte, porque a morte é o salário do pecado. Então a ressurreição de Cristo é exatamente a garantia de que ele triunfou sobre a morte e sobre o